Saúde os amados com a graça e a paz do Senhor, amém? Uma alegria estar com você aqui nessa noite. Você pode dar um sorriso para a pessoa do teu lado, diga: você é uma bênção de Deus na minha vida. Tem gente que não gosta disso, não tem problema não, eu vou continuar fazendo, porque nós somos uma família feliz, amém, queridos? Pela manhã nós ministramos a palavra de Deus para a igreja, falamos um pouquinho aí sobre viver, e agora à noite eu quero falar com você sobre guerras invisíveis, quero ser objetivo, e depois nós iremos celebrar a ceia do Senhor, amém? Foi interessante que terminou o culto pela manhã, e eu estou ali fora conversando com dois meninos, um com 9 e o outro com 10, e aí um deles eu perguntei para um deles assim, falei: e aí, ficou tudo bem o final de semana aí sem a tua mãe? A mãe dele foi para o encontro de líderes com a gente, nós tivemos um encontro de pastores e líderes nesse final de semana, foi uma bênção, poderoso demais, quero agradecer a todos que foram, e dizer que eu vejo uma igreja que tem muitos líderes aqui, muitos homens e mulheres que servem com excelência, amém? E aí, pode baixar um pouquinho, fazendo um favor, filho? E aí, a mãe dele foi, eu estou ali conversando com ele, falei: e aí, como que foi passar o final de semana sem a sua mãe? Ele falou: não, foi beleza, tal. Falei: você chorou? Ele falou: não, chorar não chorei não, brinquei muito. Aí o outro amiguinho lá falou assim: mas antes chorava. Mas falei: então agora dá, beleza, agora está tranquilo. Ele falou: beleza. Eu vou até agora passar a dormir no meu quarto, não vou dormir mais com a minha mãe. Falei: o quê? Você tem 9 anos? Ele falou: tem. Falei: você dormia com a tua mãe? Ele falou assim: dormia, mas a partir de agora não vou dormir mais não. Aí o outro falou assim: eu durmo. Falei: cara, mas um homem do teu tamanho dormindo com a tua mãe fala: mãe, eu vou dormir no sofá da sala. Não, sofá da sala, pastor, eu tenho meu quarto, minha cama. Ué, por que você dorme com a tua mãe? Porque ela tem medo, pastor. Falei: então tem que conversar com a mãe. Estou conversando com a pessoa errada. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 21, 1, por favor. Eu me alegro em Deus pela sua vida, amém? Nós somos gratos em Deus. Eu quero agradecer você que está conectado conosco, que Deus abençoe, que essa palavra chegue ao teu coração, à tua casa. Durante os últimos 5 anos, nós estivemos nos Estados Unidos, foi um tempo muito bom, fizemos amigos, crescemos, fomos com um projeto de plantação de igrejas, um deles não deu certo, mas 2 deram certo. Obrigado, Aline, Deus abençoe. 2 deram certo, graças a Deus. Nós temos 2 igrejas plantadas lá nos Estados Unidos, uma em Newark, New Jersey, outra em Deerfield, na Flórida, pastor Igor e Samela no norte, pastor Felipe e pastora Sirlene no sul, mais o pastor Jorge e a pastora Valquíria que estão lá, são pastores da ordem, fazem parte da Chamá, e Deus abençoa, amém? E nós entendemos nesse processo lá atrás que Itaberaí é a nossa casa, Itaberaí é a nossa base, e o meu coração é grato em Deus por poder estar com você aqui, amém, queridos? Então é um tempo bom de Deus, e nós vamos agora reformar a nossa casa, amém? Vamos terminar a escola, daqui a pouco o pastor e a pastora vão anunciar para nós daqui a alguns dias a data da nossa inauguração, vamos fazer uma grande festa, como o pastor Rafael bem disse, e depois nós vamos trabalhar para deixar a nossa casa bonita, amém? É a nossa casa, eu estou em casa, a nossa casa tem que ser bonita, amém? E eu quero que essa mesma bênção, a beleza, a prosperidade, a alegria, a vida que há nessa casa, também esteja sobre a sua casa, amém? Diz assim, 2 Samuel 21, 1, está aqui: nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra doce, bendita, poderosa, ministra nos nossos corações, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Ellen S. Hooper, julho de 1840, o segredo da vida: dormi e sonhei que a vida era alegria, acordei e descobri que a vida era serviço, eu agi e eis que servir era alegria, amém? Batalhas que perdemos sem lutar, ou antes mesmo de lutar. Davi estava perdendo uma batalha aqui, ele era o rei,
ele governava sobre aquela terra, mas havia uma fome de 3 anos, e ele não sabia por que havia aquela fome, por que aquele problema estava ali. Às vezes você olha para a sua vida e pensa: por que eu perdi a conexão com meu filho, com a minha filha? Por que o meu cônjuge está agindo assim? Por que eu estou nessa luta financeira? Por que eu estou com essas dúvidas, com esses medos? Por que o meu ministério não funciona? Ou por que o meu ministério travou? Por que eu não confio em me relacionar com alguém? Por que esse mal chegou na minha casa? E você está lutando batalhas, perdendo muitas delas, tentando entender porquê, lutando contra as tuas emoções, tuas finanças, ambiente espiritual, familiar, relacional, e não consegue entender guerras invisíveis. Foi isso que aconteceu com Davi, uma guerra que ele estava perdendo, sem lutar, sem saber o porquê. E a gente vai olhar para a história bíblica, e eu já falei disso algumas vezes, e essa palavra ela mexe comigo. 400 anos antes, o povo de Deus estava entrando na terra prometida. Josué, o sucessor de Moisés, era o líder, e ele foi enganado. Ele fez uma aliança. Quantos anos antes? 400 anos antes. Agora, no tempo do rei Davi, havia passado todo o período de juízes, Saul havia reinado, e agora Davi era o rei, e é preciso fazer uma reparação. Há coisas na Bíblia que nós precisamos ler com os olhos da fé, compreender que Deus tem um propósito, queridos. Se você continuar lendo essa história, você vai perceber que Deus vai pedir para Davi sacrifício humano. Ele teve que sacrificar os filhos da geração de Saul, dentro deles uma mãe chamada Rispa. Uma história muito triste que aconteceu aqui, e graças a Deus nós vivemos pela graça nesse tempo nosso, né? E por que essas lutas, essas guerras acontecem? Davi, se nós olharmos para a história dele e percebermos lá atrás, 400 anos, a aliança que Josué fez, nós vamos perceber que muitas lutas que nós vivemos, muitas guerras invisíveis, são promessas mal administradas. Josué, ele foi enganado pelo inimigo. Naquele dia evitaram uma batalha, mas isso se tornou uma guerra invisível durante 400 anos. Decisões precipitadas, elas podem abrir brechas espirituais e emocionais que afetam a geração futura. Quando nós não entendemos isso que eu vou falar com você hoje, nós podemos comprometer os nossos filhos, os nossos netos, até a vinda de Jesus. Talvez você esteja vivendo na sua vida situações que vêm do teu passado. Pastor, mas Jesus não levou sobre nós todas as maldições? Sim, levou, e glória a Deus por isso, amém? E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos batalhando essa batalha, porque em Jesus há escape. O nosso Jesus é mais que vencedor, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, para a glória de Deus, amém, queridos? O tempo, ele não anula o peso da aliança. O que não é tratado espiritualmente no tempo certo, se transforma em guerra invisível no tempo errado, porque a aliança fica ali enquanto você não resolve ela. A justiça de Deus, então, ela vai se apresentar. Foi o que aconteceu aqui com Davi. É Deus falando assim: ó, a minha justiça está valendo aqui nesse negócio. Existem guerras nas nossas vidas que não são por falta de oração, não são por falta de vir à igreja, não são por falta de servir, de jejuar, mas por falta de acerto. Feridas, abusos, pactos, alianças quebradas que exigem justiça de Deus, porque Deus, ele é fiel com a palavra dele, queridos. E aí a gente vai perceber o que, pastor? Que inocentes podem sofrer por coisas não resolvidas do nosso passado. Nós não resolvemos. Talvez você está aqui, mulher, e não sei porque o Espírito Santo está trazendo isso no meu coração, você fez um aborto. Tantas vozes aí fora sobre isso, né? Nós servimos o Deus da vida, amém? Nós somos defensores da vida, mas foi num tempo de imaturidade, você não tinha discernimento, e você carrega a culpa com você. Talvez seja a hora de fazer uma aliança com Deus nessa noite, pedir perdão, se perdoar. Então eu gostaria que você fizesse uma inflexão, olhasse para dentro de si,
olhasse para trás, para a sua história, para a história da sua família, e perceba Deus falando, perceba os sinais, perceba coisas que estão acontecendo. Você fala: isso aqui, está acontecendo na minha casa, isso aqui está acontecendo na minha vida, na minha família. É exatamente isso. Olha, queridos, muitas guerras invisíveis, elas são frutos de histórias familiares não curadas. Nós podemos, em Deus, nessa noite, resolver acabar com esses ciclos, amém? Diga assim: hoje à noite, eu vou acabar com as guerras invisíveis, com ciclos de derrota, na minha família. Nessa noite, eu declaro, a minha família é abençoada. Porque guerras invisíveis, elas acabam quando nós fazemos um concerto com Deus. Não basta resolver no natural, é preciso restaurar no espiritual. Era isso que Deus estava tratando com Davi. Mas para você entender o que aconteceu lá atrás e entender como que Satanás atua na nossa vida, eu quero trazer à memória sua essa história. Josué 9, verso 4, se você quiser abrir a sua Bíblia. Usaram de astúcia. A minha sumiu aqui, vou aqui. Usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores. Nós estamos aqui com uma causa apresentando para você, levando os sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos. Diga comigo: coisas velhas, rasgados, cheios de remendos, calçando sandálias velhas, remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Porque Deus havia mandado destruir toda aquela geração ali em volta, aquela terra, aquele povo inimigo. Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? E eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante. Mentira, queridos. Por causa do nome do Senhor seu Deus. Verdade aqui. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado de Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso, os nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem, e vão ao encontro deles dizendo: somos seus servos, façam o quê? Façam o quê? Uma aliança conosco. É dessa aliança aqui que nós estamos falando. Olha o verso 12. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora ele está já seco e bolorento. Verso 13. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados, e estas nossas roupas, estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles o quê? Aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, quantos dias? 3. Quanto tempo durou a guerra? 400 anos. Olha, 3 dias. Depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Isso aqui é igual você casar errado e descobrir na semana seguinte. Já foi o boi com a corda, agora tem que aguentar. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Berote e Quiriate Jearim, que agora estava protegida. Olha o verso 18. Os filhos de Israel não os atacaram,
porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Agora já virou bagunça dentro da casa, da igreja, porque agora já havia discordância. Olha aí, olha o problema. O verso 19: então todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo Senhor Deus de Israel, por isso nós não podemos tocar neles. Isso aí, ó. Aí Saul, 400 anos depois, vai tocar nessa tribo, e aí vão vir 3 anos de fome, e Deus vai vir agora na época de Davi, falar: Davi tem que fazer conserto, tem que resolver esse negócio. Então, como eu disse, a mesma raiz de astúcia aparece em Gênesis 3:1, ao descrever a serpente. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Ou seja, a palavra carrega tanto o sentido de inteligência estratégica, quanto de astúcia enganosa, dependendo da intenção de quem a usa. Mentiras como se fossem verdades. Uma arapuca. Sabe o que eles fizeram aqui? Armaram uma arapuca para Josué. Quem aqui já armou arapuca? Vocês sabem o que é arapuca que eu estou falando? Quem não sabe o que é arapuca aqui? Quem não sabe? Tem gente que não sabe o que é arapuca? Eu vou explicar o que é arapuca para você. Arapuca é um negócio que você faz de madeira, de galhozinho, você vai amarrando assim, ó, começa com a base larga, aí você vai fazendo até fechar em cima, você vai lá no campo, lá no pasto, em algum lugar, coloca ela erguida com um pauzinho, uma linha longa para você puxar, e coloca a comida embaixo. Quando você quer pegar o bicho, o passarinho vem correndo, enganado, entra achando que é comida, quando ele entra para comer, você puxa, a arapuca cai e o passarinho fica preso. Já peguei demais passarinho assim. Pensa num homem que era ruim. Arapuca, foi isso aqui que foi feito, ó, uma arapuca. Às vezes Satanás arma uma arapuca para nós, e sem nós percebermos, nós caímos. Josué caiu nessa arapuca, 400 anos depois teve que pagar uma conta que não era dele. Perceba os sinais, áreas da sua vida que as coisas não vão bem. Por que elas não vão bem? Talvez haja uma cilada do inimigo na sua casa. Olha o que diz 2 Coríntios 2:10. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. A falta de perdão é uma arapuca. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, porque o bom é não ter nada para perdoar, eu o fiz por causa de vocês, na presença de quem? De Cristo. Olha o verso 11. Para que? Lê junto, vamos ler junto, 1, 2, 3. Não ignoramos quais são as intenções dele. Satanás quer destruir você, Satanás quer destruir a sua família, Satanás quer quebrar você financeiramente, Satanás não quer que você sirva na igreja, Satanás não quer que você fale do Senhor Jesus, Satanás não quer que você lê Bíblia, Satanás não quer que você ora. Satanás não precisa matar você, basta ele adoecer você, porque ele sabe que uma pessoa doente não consegue fazer nada. Essa é a estratégia dele. Agora, quando é, pastor, que nós caímos nessas ciladas do inimigo? Primeiro, para a gente aprender, quando damos ouvidos a quem nós não deveríamos ouvir. Uma delegação mentirosa foi lá, falsa, gente que fala o que não é verdade, conversas que minam a nossa fé, que roubam a nossa motivação. Se Davi tivesse ouvido os seus irmãos, ele não teria enfrentado Golias. Se Daniel tivesse ouvido os conselheiros, ele não teria ido para a cova dos leões. Nós precisamos perceber, se José tivesse aceitado a proposta da mulher de Potifar, ele jamais teria subido no trono. Nós precisamos perceber pessoas que Satanás envia para a nossa vida, para a nossa casa, no nosso local de trabalho, lá na escola onde você estuda, com uma conversa bonita, uma conversa bacana, uma conversa boa, uma conversa que fala: oh, mas esse negócio é de Deus, esse negócio é bom demais. É Eva com a serpente. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos o povo da fé, amém?
Nós somos o povo que sonha os sonhos de Deus, amém? Os sonhos de Deus, eles são ridículos. Os sonhos de Deus, eles são aterrorizantes. Os sonhos de Deus são amedrontadores. Por quê? Porque Deus fala que nós podemos, e nós apresentamos para Ele a nossa falência. Eu não consigo, eu não sou capaz, não tem jeito. Existem outras pessoas que são melhores que eu. Toda vez que Deus desafiar você, se levanta para vencer. Acredita em você, acredita no seu potencial, acredita na sua capacidade. Chega na sua casa, se alguém liberar uma palavra de derrota lá, vai contra essa palavra. É como o pastor Rafael falou aqui, declara para o mês de agosto, é bênção. Declara para a política, para a justiça, para o mundo, para a mídia, para quem trazer notícia ruim para você, diga: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Eu não aceito mentira do diabo, eu não aceito derrota, eu sou povo de Deus, eu sou chamado para vencer, eu nasci para dar certo. Vamos aplaudir Jesus? Pode dar glória a Deus. Não tenha medo, não tenha medo, Deus quer te abençoar, amém? Faça parceria com Deus. Então as vozes chegam muitas vezes bonita, é uma voz alegre, é uma voz suave, é uma voz que está trazendo para você. Então aqueles homens chegam ali, embaixadores, trazendo uma coisa boa, trazendo uma boa notícia, envolvente, preocupado. Nós ouvimos falar o que Deus fez, nós ouvimos falar o quanto Deus de vocês é grande, nós queremos ter uma aliança com você, e ela vai travando a tua vida, ela vai amarrando você, vai engabelando você, ela vai fazendo ali umas gambiras com você, os negócios com você, e você vai ficando a tua vida vira um emaranhado, a coisa não sai do lugar, e você pensa: meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu oro, eu jejuo, e o pastor ora, e eu faço gabinete, e eu faço campanha, e a coisa não acontece. Por quê? Porque você deu ouvidos à voz que você não deveria ouvir. É isso que Satanás faz com a gente. A segunda cilada, arapuca, que o inimigo arma para a gente, é quando nós olhamos para as circunstâncias e desprezamos as promessas de Deus. Aqueles homens chegam ali com os pães embolorados, com os odres velhos, com as roupas velhas, os calçados velhos, roupa rasgada, parecendo, eu imagino, mendigos. Aí eles vão dizer assim: olha, quando nós saímos, o pão era quentinho, os odres estavam novos, estava indo tudo bem, a gente saiu, nós gastamos um tempo para chegar até aqui. Aí você olha para aquela situação, e você se compadece da pessoa, e você se preocupa com ela. A gente vai olhar para Pedro afundando no mar, um homem de pequena fé. Imagina a galera do barco, lá de Pedro, todo mundo sabe da história, né? Veio uma tempestade, os discípulos estavam no barco, Jesus vem caminhando por cima do mar, parecia um fantasma, aí todo mundo apavorado, eles gritam: quem é o Senhor? É o Senhor mesmo? Aí eles falam: eu sou o Senhor. Então se o Senhor é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Aí Jesus fala: vem, Pedro. Aí Pedro sai, vai andando por cima do mar ali, aquela confiança. Aí vem um vento soprando assim, uma voz no ouvido dele, assim, entrando assim, e ele começa a afundar. Eu imagino os amigos do barco, que não tiveram coragem de sair do barco, que ficou lá no lugar seguro, olhando um pouco e falou assim: morreu mesmo, morreu, acabou, agora não tem mais jeito não. Olhamos para as circunstâncias e deixamos de olhar e desprezamos as promessas de Deus. Talvez você está olhando para a sua vida e vendo o pão embolorado. Eles vão dizer: nós caminhamos até chegar aqui, foi muito tempo, por isso que está assim. Aí Josué olha para eles, pão embolorado, roupa rasgada, parecendo mendigo. Aí eu imagino Josué pensando assim, olhando para os pastores junto com ele, Chicão, dizendo assim: nós temos que ajudar esse povo mesmo, está ruim para eles, hein? Coisa está feia ali,
tem que estender a mão, tem que abençoar. Projeto social, né, pastora Aline? Tem que abençoar. Me ajuda aí, eu não tenho nada. Me ajuda aí, por favor. Veja, deixa eu dizer para você uma coisa. Nós não caminhamos pelo que nós vemos, nós caminhamos pelo que nós cremos. Deus havia mandado destruir toda aquela terra, tomar posse dela, mas eles, ao invés de olhar para o que Deus prometeu, eles olharam para o que eles estavam vendo, gente que precisava de ajuda, mas era uma ajuda falsa, mentirosa, enganadora. Deus quer te levar para coisas maiores, amém? Quantos creem nisso? Agora o inimigo quer te parar, o inimigo quer te parar. Pega a sua mão assim, fala assim: eu recebo discernimento de Deus nessa noite, eu creio nessa palavra, eu vou entender as coisas do céu e da terra, e eu vou dizer não para as armadilhas de Satanás, amém? Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Terceira coisa, quando é que nós caímos nessas arapucas, nessas armadilhas do inimigo, nessas guerras invisíveis? Quando nos rendemos às emoções perigosas. Existem emoções que são perigosas, querido. Talvez você é uma pessoa muito calma, você nunca ficou irado, talvez você nunca gritou com ninguém, nunca brigou com ninguém, talvez talvez na tua casa nunca teve chinela havaiana voadora, né? Pode acontecer, né? Mas tem pessoas que a ira anda com elas, nervosa por natureza, qualquer coisa explode, briga, discute. Há pessoas que têm pavio curto, outras nem pavio têm. E há pessoas que têm o dom da misericórdia, como eu, né? A empatia a partir da aparente dor do outro. A Tânia que me lembra dessa história, Chico, eu não lembro dessa história, a Tânia que lembra, tá? Então assim, eu fui para Goiânia com o carro do Chico emprestado, há muitos anos atrás, eu e Tânia. Aí chegamos lá no semáforo, tinha um rapaz pedindo esmola lá, e eu não tenho problema em ajudar as pessoas, eu gosto de ajudar, e o carro era do Chico. Aí eu olhei no porta-copo, estava cheio de moeda, falei, vamos ajudar, né? Peguei aquele monte de moeda, tudo que tinha, e dei para o rapaz, um monte de moeda. Pensa num rapaz que ficou feliz, saiu rindo, olhando, catando moeda, caindo no chão, jogando no bolso, foi uma bênção. Cheguei, falei com o Chico: Chico, é bom demais ajudar as pessoas. Ele falou: bom demais, a bênção. Falei: pois é, Chico, o rapaz lá estava pedindo ajuda lá, eu olhei para o teu copinho lá do carro, lá tinha um monte de moeda, eu dei tudo para ele, tá bom? Fica na bênção aí, tá? Falou: não, beleza, tudo certo. E eu tenho o hábito de guardar dinheiro, colocar dinheiro nos lugares escondidos, ali no carro, no porta-luva do carro, às vezes deixo algumas moedas, eu tenho esse hábito de deixar dinheiro em alguns lugares. Passou um tempo, uns 3, 4, 5, 6 meses, lá vai o Chico com o meu carro para Goiânia. Chegou de volta falando assim: é bom demais ajudar os outros. A empatia diante da dor do outro, aliança com engano, por dó. Deus estava tratando com aquela geração lá, Deus estava tratando com aquele povo, e Josué foi ter dó deles. Você vai ajudar quem está sendo tratado por Deus, e as consequências virão. Tem que orar antes, porque as nossas emoções são terríveis. As nossas emoções falam por nós. Deus acessa o seu coração, Deus sabe do teu coração. Aqueles caras chegam e falam assim, tudo velho, tudo rasgado, precisando de ajuda. Nós viemos de longe, nós estamos precisando de uma ajuda aqui, ó. Nós ouvimos falar, e isso vai mover o coração de Josué, vai mover o coração dos anciões. Eles movem o coração, Eurico, e falam: nós temos que ajudar esse povo. Mas não era de Deus, não havia Deus nesse negócio aqui, ó. Cuidado com aqueles que fabricam unção e movem no campo da emoção.
Cuidado com falsos profetas, cuidado com pessoas que tentam manipular você, induzir você, tirar aquilo que você tem, que é teu, da sua casa, da sua família, aquilo que Deus te deu. Cuidado, guarda aquilo que Deus te deu, guarda, protege. Josué sabia o que era vir de uma terra distante. Josué tinha saído lá do Egito, 40 anos no deserto, 40 anos de fome, 40 anos de luta. O sapato estava lá do mesmo jeito, porque Deus preservou, as roupas não gastaram, havia pão do céu fresquinho todo dia. Josué viveu isso todo dia, coisa boa de Deus na vida dele. Então, quando aquelas pessoas chegam com o pão emboleirado, a roupa rasgada, ele fala: eu sei como é passar dificuldade, eu sei como é passar por luta, eu sei como é passar por tribulação, nós vamos ajudar vocês mesmo, sabe? A Bíblia, ela manda-nos renovar a nossa mente, sim ou não? Mas o coração ela manda guardar, ela não manda renovar, porque é no coração que ficam as emoções. Guarda o seu coração. O inimigo pode gerar sentimentos perigosos em você, no seu coração, e você pode tomar decisões baseadas nas emoções, no momento. Quem aqui já foi traído pelos seus sentimentos? Já foi traído? É terrível, né? É terrível, porque você acredita naquilo. Mulheres, homens são racionais, a maioria, nem todos. Então, homem ele é assim, ó. Homem ele fala assim: não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quer. Aí um dia ele fala assim: hoje eu quero. Ele mudou de opinião. Então, quando o homem casa, ele fala para a mulher assim: ó, eu te amo e você é fiel a você até a morte. Ele fez uma aliança racional, lógica, é um homem. Mulher é emocional. A mulher fala assim: eu te amo, você é a razão da minha vida, eu vou viver tudo por você, e tu papapá, papapá. Mas aquela mulher emocional lá do altar, 3 anos depois, está olhando para aquele cara racional e pensando assim: não me ama mais, porque se me amasse não agia desse jeito, vou largar, vou voltar para a casa da minha mãe, vou chamar o meu pai. 3 anos depois, mas é uma lindeza o meu marido, que homem de Deus abençoado, que as emoções. Então você precisa olhar e fazer um balanço disso. O inimigo ele faz parar projetos de Deus em nosso coração. Então mãe, mulher, tem uns pais que é assim também, em casa é eu que sou assim, o emocional lá é eu, né meu amor? Às vezes, o seu filho não avança, porque os seus sentimentos não conseguem liberar ele. Faz sentido para você? Você olha para o seu passado e você quer proteger o seu filho, e você somente está repetindo a história, porque quem está comandando aquilo ali são as suas emoções. Então, para não cair numa armadilha do inimigo, não se renda a emoções perigosas, amém? E eu quero encerrar, falei demais, né? Quando é que há guerras invisíveis, pastor? Josué ele faz uma aliança que não era em Deus, nós fazemos alianças fora de Deus, isso vai trazer transtorno, e é uma promessa de Deus para os povos que não andam em aliança com Ele. Olha o que diz Isaías 29:8. Gente que não anda com Deus: será também como o faminto, que sonha que está comendo, mas ao acordar, ou como a pessoa sedenta, que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca, e ainda assim será toda a multidão das nações que lutam
contra o monte Sião. Agora presta atenção, casar é uma aliança que você fez. Se você fez a aliança, você tem que honrar ela, tem que ficar firme nela. Sociedade é uma aliança que você fez. Se você fez uma sociedade, a Bíblia diz: não se coloque em julgo desigual. Fez uma aliança, tem uma aliança firmada ali. Eu me lembro que houve um momento na minha vida, da Tânia, que nós entramos num ciclo, eu não sei para quem que é isso aqui, num ciclo financeiro de derrota. A coisa não andava. E um dia eu estou em casa, pintando, na escada, pintando um negócio, e um mentor meu, um discipulador meu, me ligou. E aí, está tudo bem? Falei: está tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. E aí começamos a conversar, e ele falou assim: como é que está a vida financeira? Eu falei: essa está ruim, está esquisito, tem um negócio estranho, não sei o que é, já fiz oferta, já dizimei, já orei, já falei com Deus, não resolve. Ele falou: dá uma olhadinha na tua vida, não tem nada amarrado na tua vida, não tem nada travado na tua vida. Eu falei: não, minha vida tudo liberado, tudo certo, tudo ok. Falei: ora, pede para o Espírito Santo revelar para você. Eu falei: não, mas não tem nada não, está tudo certo. Falei: sabe por que eu estou falando com você? Eu falei: por quê? Foi porque veio um rapaz aqui na igreja conversar comigo, e esse rapaz, ele estava com um problema financeiro, e aí a gente começou a conversar. Ele tinha aberto uma empresa com a outra pessoa, e aí a sociedade não deu certo, eles encerraram a empresa, fecharam o negócio, parou, mas não deram baixa na empresa. Você precisa dar baixa numa empresa aí, tem contadores aqui, né, Dene? Gente boa, né? Então, ele fechou a empresa lá, parou a sociedade, mas não deu baixa na empresa. O contrato social deles ainda estava valendo, ainda estava lá no governo. Aí nós oramos, Deus trouxe o discernimento para ele. Ele foi lá na mesma semana, deu baixa na empresa, acabou com aquele negócio, porque já tinha terminado mesmo a sociedade, e Deus virou a chave da vida financeira dele, passou a ser abençoado. Falei: não, mas minha vida está tudo bem, não tem nada de errado comigo não. Falou: tá, beleza, oramos, desci da escada. Quando eu desci da escada, Deus falou comigo assim: mas tem aquela moto. Falei: que moto? Aquela moto que você vendeu para fulano, fulano está usando, e você não transferiu, está no seu nome. Você tem uma aliança com aquela pessoa, ela está com um produto seu lá, com autorização sua. Eu fui lá, conversei com a pessoa, falou: pelo amor de Deus, me ajuda. Eu errei, vamos transferir esse negócio. Eu acho que eu paguei a transferência, porque ela não tinha dinheiro. Paguei a transferência, resolveu o negócio. Na mesma semana, eu tinha uma dívida lá, eu e a Tânia tinha uma dívida lá, acho que uma das dívidas era uns 200 mil reais, mais ou menos. O pessoal ligou para nós e falou assim: nós estamos ligando para você para fazer um acordo. Eu falei: que acordo? Do negócio teu que tem aqui, de uma situação tua aqui, de uma outra coisa que eu tinha feito errado fora de Deus também. As contas sem Deus é terrível. Aí, falei: sim. Falou aqui, nós estamos tirando todo o juro, todo o principal, e nós temos uma proposta para você. Você vai pagar 16 mil em 32, ficou 500 reais por mês, 24 vezes foi, ficou 500 reais por mês, paguei que nem vi. E depois disso eu percebi Deus mudando coisas na minha vida que estavam travadas, amarradas, que não avançavam, que não ia. Alianças que fazemos com pessoas erradas. Então olha para a sua vida. Talvez você tenha uma aliança de uma pessoa que passou a perna em você, você ainda está naquela expectativa, libera ela. Se um dia o dinheiro vir, amém. Pessoa que passou pela tua vida e traiu você, te abandonou, te largou, deixou, não quer mais saber, confusão, porque você passa a ser guiado pela sua aliança. Aí você fica igual o cavalo, lutando contra o freio. Você quer ir, mas tem alguém ali guiando você, aquela aliança ali guiando a sua vida, e você não consegue avançar. Olha o que diz Efésios 6:11. Efésios 6:11 vai dizer: vistam-se com toda a armadura de Deus. Para quê?
Contra o quê? Como resolver, pastor? Como é que eu resolvo esse negócio, pastor? Primeira coisa que Davi fez, ele fez o quê? Consultou a Deus. Josué não havia consultado, estava tendo fome na terra. Ele falou assim: ó, Deus, tem alguma coisa errada? E Deus falou para ele: tem, e tem que fazer conserto. Consulte a Deus. Segunda coisa, peça perdão. Peça perdão. Se possível, quebra a aliança, desmancha essa aliança. Se não for possível, no caso do casamento, fez a aliança, você terá que se submeter. Permanece ali, senta junto, fala: vamos resolver esse negócio aqui, ó. Vamos resolver a nossa casa, para que a bênção venha, para que os nossos filhos sejam abençoados. Já na hora que você resolver, já começa a orar pela nora, pelo genro, para Deus abençoar a sua casa. Não faça acordos sem uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Olha o que diz 2 Samuel 21b. 2 Samuel 21b. Não, 21. Aí está 2. Isso, lá, 2 Samuel 21, 14, por favor. 21, 14b. Desculpa, filho. Parte B aqui, ó, a partir do fizeram. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, o que aconteceu? Olha o que aconteceu aí, ó. Depois que eles fizeram o que Deus mandou fazer, Deus se tornou favorável para com a terra. Deus quer abençoar a tua terra, Deus quer abençoar a tua casa, a tua família. Quantos querem vencer aqui? Aprenda a ouvir o conselho do Senhor. Agora fica de pé. Vou desafiar você agora. Você recebe essa palavra para a tua vida? É de Deus para nós? É de Deus para nós? Faz assim, ó. Lutador faz assim, ó. Faz assim, ó. Vamos lá, você é lutador. Você é lutador, sim ou não? Faz assim, ó. Lutador. Diga: eu vou vencer. Não diga para mim, não, diga para a tua luta. Assim, ó, eu vou vencer. É para a tua luta. Você vai vencer de jeito? Eu vou vencer as minhas guerras invisíveis. Por quê, querido? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez você caiu em algumas ciladas perdidas, batalhas, e eu quero orar. Antes de celebrar a ceia do Senhor, nós vamos adorar, e na ceia nós vamos orar. Eu quero orar, Deus vai mudar histórias aqui hoje, amém? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor.